Nós falamos aqui recentemente, e até o Edu Panzi, me lembro bem as palavras dele, quando o Natan, ele não quis ir para o Fluminense, dizendo que tinha feito um plano de carreira com o pai dele, de ficar no Atlético para poder estar presente na inauguração da Arena MRV. E o Edu ainda falou assim, é muito fácil, ele compra o ingresso e vai lá assistir, né? E o Natan deu uma de mineirinho, né? Foi comendo pelas beiradas ali e tal, se apresentou, aí treinando em separado, já foi integrado ao elenco. Como é que você vê essa tática do mineirinho? Ele teve no jogo contra a Caldense, foi lá, apareceu e tal. Essa tática dele de fingir de morto, hein? Ô, Romano, uma das grandes virtudes de um bom pescador é a paciência. E o Natan tá mostrando isso, né? Tem que ver a paciência também do Atlético. Evidentemente, Romano, que nos bastidores eu imagino que o Rodrigo Caetano deve estar trabalhando para arrumar um time para o Natan. Enquanto o lado do Natan, o staff do Natan, não quer time nenhum. Quer ficar no Atlético. Aí cabe a avaliação da direção com o Kudê. Eu não concordo com a maneira que o Natan agiu. O Atlético já tinha acertado com o Fluminense, o Natan já estava ciente. E acho que o Natan tem direito de não querer jogar em um time, de escolher, porque ele tem contrato, mas isso deveria ter sido feito internamente. Não o Natan dando uma sumida e depois aparece falando que quer jogar no Galo e dando uma forçada de barra. Ele é um bom jogador. Natan não é um perna de pau. Mas pelo que ele custa ao Atlético, a relação custo-benefício, eu acho pesada pro Galo. Só que o contrato está lá. Então, ou o Atlético rescinde o contrato com o Natan, entra em um acordo com ele para pelo menos parar de gastar, se não vai utilizar mesmo, e libera o Natan. Tem que ver se o Natan vai aceitar isso também, ou vai integrar o Natan. Agora, se o Natan causar algum problema entre Rodrigo Caetano e Kudê, aí o Natan pode ser pivô de uma relação que já teve problemas no Internacional. O Rodrigo Caetano foi quem tomou frente, foi quem teve pulso e peito para dizer o Eduardo Kudê, quando o Kudê estava chiando lá no Internacional, porque prometeram coisas para ele e não cumpriram. O Eduardo foi um dos estupins lá pro Kudê deixar o Internacional. Aí agora, numa relação que tá tranquila, com o Rodrigo Caetano e Eduardo Kudê, estão entregando a ele os pedidos. Contrataram o Patrick, o Edenilson, o Atlético se reforçou. O Natan pode ser pivô de alguma situação ruim? Não pode ser. Então que o Atlético tenha calma, a mesma paciência que o Natan tá tendo, o Atlético precisa ter para poder lidar com a situação. Não pode queimar o jogador também, porque é um ativo dele, o Atlético tem um contrato com ele, mas não é uma situação fácil. E repito, ele não é um jogador ruim, ele é um bom jogador. Ajudar pode? Pode, mas se o treinador não quiser, não é motivo para criar um problema no grupo. Ele tem vaga nesse elenco do Atlético, ou Edu? Mano, depende dele, né? O Natan, ele chegou a ser importante em alguns momentos, poucos momentos, mas foi importante, principalmente com o Sampaoli. Aí teve uma lesão, ele era titular, se eu não me engano, fez um grande jogo contra o São Paulo, aqui no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Aí perde a posição por conta de lesão e não volta bem. É um cara de altos e baixos, né? Na carreira, não só no Atlético. E a partir do momento que ele consegue se encaixar nos treinos, no dia a dia com o elenco, só ele pode mudar essa situação. Só ele pode mudar o clube de ideia, por exemplo. Mudar a ideia do Atlético de não querer ficar com ele. Vai que nos treinos ele arrebente. O Kudê não é cego, né? O Kudê tá observando, olha, por enquanto eu não conto com esse atleta, mas aí no treino da segunda-feira ele vai bem, no da terça ele dá 3 assistências, no da quarta ele faz 2 gols, no da quinta-feira ele se destaca fisicamente entre os atletas. Ele vai chamando a atenção do treinador. Mas esse é o Natan que você tá falando ou é o Pelé? Não, é o Natan, Léo. O jogador tá lá, ele pode se destacar. E é só ele que pode mostrar isso. Não sou eu, não é você, não é o Léo, não é o Kudê, não é o Rodrigo Caetano. É só o Natan, que estando no dia a dia, pode mostrar ao técnico do Atlético que ele estava errado em determinado momento e que ele pode ser um jogador, uma peça importante para o Galo no decorrer da temporada. Eu não acredito que aconteça. Mas o Natan estando no dia a dia trabalhando, ele pode mostrar. Porque se ele tivesse encostado, talvez treinando à parte ou nem trabalhando no Atlético, aí seria fato. A gente está cravando, não vai atuar com a camisa do Atlético. Mas ele estando no dia a dia, pode ser que ele mostre o contrário, por que não? Mas essa questão dele de, igual o Léo falou, paciência de pescador, de comendo pelas beiradas e, entre aspas, forçando a integração ou reintegração ao elenco principal, não pode criar uma animosidade de algum lado? Qual lado? Por exemplo, a diretoria, no caso, o Rodrigo Caetano,
disse que ele não estava nos planos, ou o próprio Cudê. De alguma forma, pode ter alguma aresta aí, essa atitude dele? Eu acho que pode. Por quê? Não, criar pode ser criado, Tipo, você tá forçando a barra. Você tá forçando a barra. Não, Nós negociamos você com outro time. Tava tudo certo. Você simplesmente não apareceu lá, você desapareceu, você descumpriu um acordo que foi feito. Não, mas eu não entendi. Eu achei que o Romano tivesse perguntado se pode criar algum tipo de animosidade entre diretoria e comissão técnica. Não. Entre Natan... Não, isso já tem, gente. Então. Já tem, isso já tá. Não vai criar, já tá criado. Ele tá lá porque ele forçou a barra. Isso não pode criar, já está criado. Ele tá treinando porque ele é funcionário e ele precisa estar lá trabalhando. Senão, dali a pouco, ele entra na justiça com o clube, alegando tratamento diferente, etc e tal. Ele é um funcionário do Atlético, então ele tem que ser tratado como os outros. A animosidade entre atleta, agente, pai dele e o clube, pra mim já tá criado há muito tempo. Cabe ao Natan mostrar que ele é o lado certo dessa rusga, falando, olha, eu tô treinando bem pra caramba, vocês podem me utilizar. E mudar a cabeça da comissão técnica, por exemplo. Algo que eu não acredito que vai acontecer. E aí vem a pergunta, se ele estiver treinando bem, se ele estiver se destacando no treino, ele já imaginando o esquema e pelo que a gente viu um pouquinho do trabalho do Cudê, ele se encaixaria no trabalho do Cudê de alta intensidade, de buscar um jogo coletivo mais dinâmico, um time mais elétrico, ele encaixaria nesse esquema? Se ele quiser, eu acho que sim. Se ele quiser. Ô Romano, é até difícil porque a gente fala assim, ele encaixar no esquema do Cudê. O Atlético teve um jogo com o Eduardo Cudê, o Edu Panzi foi o comentarista, um tempo foi de um jeito, segundo tempo foi de outro. Então, ele pode, em algum determinado momento, encaixar numa situação de jogo, num esquema que o Eduardo Cudê venha a ter. O que me espanta é como que fora do campo isso não consegue ser resolvido. Porque o Atlético virou refém do Natan. Nesse momento, se você é o Grêmio e procura, eu sou o Rodrigo Caetano. Aí você vai, Rodrigo, tudo bem? Pai, e o Natan? Olha, se vocês pagarem o salário, eu cedo aí, o salário dele não é baixo. O Cudê falou que não vai utilizar. Vocês têm interesse? Temos aqui, já olhamos, tem interesse sim, vai jogar com o Luizito Soares. Aí chega pro Natan. Natan, nós temos aqui uma proposta do Grêmio, vamos pagar seu salário, você vai pra lá e tal. Aí o Natan fala, não quero ir. E aí, porque eu quero ficar aqui. O Atlético virou refém do Natan. Então, é o que eu falei. Do mesmo jeito que o Natan foi muito paciente, né, muito esperto em toda a situação, o Atlético também precisa ser muito inteligente para a tomada de decisão. Seja para reintegrar, ou para ceder, para romper o vínculo, ou para arrumar um outro time, que eu imagino que não está conseguindo, porque o Natan não quer. O Atlético precisa levar com muita parcimônia essa situação. Eu só não acho que é só o Natan que é refém do Atlético. Ou que é só o Atlético que é refém do Natan. Acho que o Natan é refém do Atlético também. Porque ele tá treinando, não vai jogar. Então ele é refém do clube. Mas ele tá recebendo todo mês. Tá tudo bem, e ele tá treinando todo dia. Ele entrega pro Atlético. Mas ele é refém de quê? O Natan? Ele treina e não pode jogar. Ele é refém do clube. Mas ele não pode jogar porque eles não querem que ele jogue. Então, e o Natan quer ficar aqui. Então um é refém do outro, por causa de contrato. Existe um contrato. Mas o Natan não é refém do... Claro que é, ele tá Léo. Contratado. Então por que o Atlético é refém dele? Porque o Atlético não pode mandar embora. Mas ele tem um contrato. Mas ele tem um contrato. Mas se o Atlético queria mandar embora. Pergunta lá no Atlético. E o Natan queria jogar. Ué, mas é contrato. Mas é isso que eu tô querendo te falar. O que vale pra um, vale pra outro, Léo. Se o Natan é refém do Atlético, o Atlético também é refém do Natan. E vice-versa. Um é refém do outro por causa de um contrato. O Natan quer jogar pelo Atlético. O Atlético quer emprestar o Natan. O Natan, estando no Atlético, não vai jogar. Então ele passa a ser refém do clube. Porque ele tá lá treinando, ele é refém dele não jogar bola. Sim. Se ele jogasse bola, se ele fosse ótimo, ele estaria no time, ué. Eu concordo com você. Então, eu só tô dizendo que a gente não pode jogar a culpa toda só no Natan. Existe um contrato. O Atlético talvez tenha errado ao contratar o Natan. O Atlético não pode ser isento de tudo. Não, o Atlético errou na renovação do contrato. Então, um é refém do outro por conta de um contrato. Então, o Atlético, por esse contrato ruim, é refém do Natan. E o atleta é refém do clube. Como? Ele não joga, ele não pode jogar. Mas ele tá ganhando 400 quilos de picanha por mês, Mas ele tá treinando todo dia também. Ué, então? No que ele é refém? Léo, ele não tem culpa de estar ganhando 400 quilos de picanha. O clube ofereceu e ele aceitou. E logo por isso, ele não é refém. Se o salário dele estivesse atrasado, você podia dizer que ele é refém do clube. Tudo bem. Se o clube estivesse sacaneando ele
dele, você pode dizer que ele é refém do clube. Botaram ele até pra treinar com os caras. Se ele não tivesse indo trabalhar, você poderia dizer que o clube é refém dele. Mas ele tá indo trabalhar. Não, mas ele não deveria, só não mas joga não deveria porque o ter clube não ido. quer. Ele deveria ter ido pra outro time. Não, ele não deveria ter ido. Não, o Atlético acertou com o Fluminense, ele sabia disso. Bem, ele falou que quer ficar no Atlético. Mas ele rompeu depois. Tudo bem, Léo, isso eu não tô discutindo. Então... Eu só não acho que é certo dizer que o clube é refém dele e isentar o Atlético de tudo. Ele também é refém do Atlético. Eles são reféns de um contrato. Os dois estão insatisfeitos. Onde que tá ruim pro Natan? Ele não joga, Léo. Mas pega a bolsinha dele e vai embora jogar. Se ele quiser jogar, tudo bem. Se você fosse jogador e tivesse simplesmente satisfeito em ganhar seu dinheiro e não entrar em campo, é uma coisa. Eu, se sou jogador de futebol, eu ia estar muito insatisfeito, mesmo ganhando meu salário, e não entrando em campo. Ou você iria embora? Não sei, eu não sei qual que é a ideia do Natan. Você lembra do Farias no Cruzeiro? Lembro. O Farias ficou aqui, acho que mais de ano, só recebendo lá e treinando. Pra mim, a postura do Natan é essa. Se ele quer jogar, e se o clube falou com ele, falou, Natan, aqui você não vai jogar, ele, olha, então eu aceito ser emprestado pra ali, eu não quero... Não, ele tá forçando a barra pra ficar aqui. Bem, Léo, mas algumas pessoas podem enxergar isso como, pô, o cara quer jogar, quer vestir a camisa do clube, ele tá lá batalhando pra voltar a ter o lugar dele. Ele tá fazendo o que ele fez exatamente no Atlético Paranaense, Du. No Atlético Paranaense foi a mesma coisa, aí ele bancou a saída dele. Tá. Sabe? Eu só não acho que a culpa é só do jogador. Eu acho que o Atlético errou na renovação, sabe? Lá. O Natan foi super valorizado. O Natan não botou a arma na cabeça do clube pra dizer que o clube é refém dele, Léo. Mas agora, nessa volta, meio que botou. Não botou, tem um contrato. Então... Não tem arma na cabeça, não, é um contrato, ele só tá respeitando o contrato, Léo. É uma metáfora, né? O arma na cabeça eu sei, você tá usando. Claro. O Natan, ao voltar pro Atlético, virou pra eles e falou assim, ó, problema é seus, vocês fizeram um contrato comigo caro, eu não quero jogar lá, vocês vão ter que ficar me pagando. Se eu vou jogar, se eu não vou, beleza, eu vou estar aí treinando, eu vou estar honrando o meu contrato. O clube virou refém dele, porque não quer utilizar ele. Sim, e ele é refém do clube. E tá lá treinando e não pode entrar em campo. Ele tá acomodado. Porque você mesmo falou, se fosse eu jogador, eu ia querer jogar. Eu também acho que eu ia querer jogar. Eu concordo com você metade, quando eu acho que existe um problema envolvendo o Natan com o Atlético e você coloca o ponto do Natan, do atleta, você acha que o clube está refém dele. Eu só vou além, eu acho que ele também está refém do clube, por conta de um contrato. Olha só, o Natan, ele tem uma moral muito grande com o torcedor do Atlético. É impressionante. Porque ele é bom jogador, mano. E aí o seguinte, por exemplo, o Ronaldo Chaveiro está participando dos Estados Unidos, através do Superchat, está dizendo que lembra um jogo que o Natan fez, atuou como primeiro volante, segundo ele, comeu a bola na frente dos dois zagueiros, foi jogo para fazer DVD. E ele acha que o Natan é o primeiro volante. Maracanã. Mas ele tá lembrando essa aqui. Mas gente, aqui, eu tenho que ir pro intervalo. Nós não estamos discutindo a qualidade do Natan, ou sim, se ele pudesse ajudar. Nós estamos discutindo a situação contratual e o episódio da volta do Natan, porque bom jogador, ninguém discute que ele é. Tanto que foi parar no Chelsea, chamou a atenção, estava na seleção de base, eu cheguei a